E aí, pessoal, vamos fazer uma revisão de todos os conteúdos que nós estudamos até agora. E o primeiro deles foi esse, sistemas de numeração. Nós vimos um pouquinho sobre a história dos números e vimos os sistemas de numerações antigos, que alguns deles utilizamos até hoje. Primeiramente, sobre a necessidade histórica dos números, o que temos é o seguinte: nem sempre os números existiram, só que as pessoas precisavam de algo para contar, pois as pessoas tinham objetos, tinham animais, e como foram as primeiras formas de contar estes objetos? É o seguinte, por exemplo, se uma pessoa tinha ovelhas, elas estavam dentro de um cercado, ele tinha que levar para outro pasto e depois voltar a elas, eles podiam ter um saco com várias pedras. Ao sair cada ovelha, eles tiravam uma pedra desse saco e ao voltar, eles recolocavam as pedras nesse saco. Se não sobrasse nenhuma pedra fora do saco, significa que eram todas. Era uma forma bem primitiva de contar. Eles também faziam isso dando nós em cordas e das formas mais criativas que eles conseguissem ir marcando isso. E temos diferentes formas de utilizar os números. Por exemplo, os números podem representar quantidades. Quantidade de dinheiro, quantidade de objetos, quantidade de pessoas, mas também pode representar a medida. A medida de espaço, como faz a fita métrica, uma medida de tempo, como um relógio ou um calendário. Também pode indicar uma ordem, por exemplo, em uma corrida, para dizer quem chega em primeiro, segundo, terceiro lugar, a ordem das pessoas em uma fila, que é a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante, além de que pode ser utilizado como código. Um número de celular é um código para você ligar para alguém. Uma senha de banco, uma senha de uma conta que você tenha na internet, um endereço, tudo são códigos. Com o passar do tempo, sistemas de numerações foram surgindo. Vamos focar em alguns dos mais importantes deles. Um muito importante que ainda utilizamos até hoje é o sistema de numeração romano, pois ainda vemos eles em placas, vemos em relógios, em textos em diversos locais. Para representar os números no sistema de numeração romano, eram utilizadas letras, as mesmas letras que a gente tem hoje, mas cada letra tinha uma representação. Aqui alguns exemplos onde utilizamos eles, em relógio, placa, numeração de volumes em publicação, nomeação de algumas autoridades, como Dom Pedro II, e as letras utilizadas eram essas. A letra I representava o número 1, letra V representava o 5, X representava o 10, L 50, C 100, D 500 e M 1000. E essa era a regra para a formação dos números. Os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes e são adicionados. Então, se eu tenho 2 vezes o I, significa que é I mais I. 2. 3I, I mais I, que é 3. X 2 vezes é 10 mais 10, que é 20. 3 vezes dá 30. 2C, 200, 3C, 300, 2Ms, 2000, 3Ms, 3000. Se o símbolo de menor valor se encontra à direita do de maior valor, eles devem ser adicionados. Por exemplo, temos um V e o I. O I representa um valor menor do que o V, afinal, 1 é menor do que 5. Então tem que ser adicionado, já que ele está na direita. X e o 3i, ou seja, 10 e 3. 3 é menor do que 10, está à direita, somamos. 10 mais 3, 13. E assim por diante. Outra regra que devemos seguir é que o valor do primeiro símbolo deve ser subtraído do valor do segundo símbolo somente nesses casos. Se o símbolo I estiver à esquerda de V ou X, o símbolo X estiver à esquerda de L ou C, ou se o símbolo C estiver à esquerda de D ou M. Por exemplo, no número IV é um I que está à esquerda do V. Então, devemos subtrair 5 menos 1, que dá 4. E x, temos o i à esquerda do x. 10 menos 1, 9. XL, 50 menos 10, 40. E C, 100 menos 10, 90. CD, 500 menos 100, 400. CM, 1000 menos 100, 900. No sistema de numeração romano, cada símbolo sempre corresponde ao mesmo valor, independentemente da posição que o algarismo ocupa na escrita do número. Com essas regras que temos até agora, conseguimos formar números até 3.999. Para o 4.000, se você tentar, você não consegue formar ele com essas regras que vimos até agora. Então, para isso, nós pegamos um número, por exemplo, o 4, colocamos um traço em cima. O que significa esse traço? Uma multiplicação por 1000. Então, 4 vezes 1000, 4.000. Então, para números maiores, basta isso. Se eu quero um 5.000, seria um V com um traço em cima. 5 vezes 1000, 5.000. Agora vamos ver sobre um sistema de numeração muito importante também, que é o sistema de numeração egípcio. Ele é bem simples e temos esses símbolos aqui. Um símbolo de 1 para cima representa o 1. Esse outro símbolo aqui representa o 10. Esse outro um 100. Temos o símbolo para o 1000, para o 10.000
100 mil e 1 milhão. E para representar números, por exemplo, se eu quero representar o 425, podemos utilizar 4 símbolos para a centena, 2 para a dezena e 5 para a unidade. Ou seja, tenho 4 vezes o símbolo do 100, ou seja, 400, 2 vezes o símbolo do 10, ou seja, 20, e 5 vezes o símbolo do 1, 5, 425. Mas com ele, diferente do sistema de numeração romano, existe mais de uma forma de representar o mesmo número. Por exemplo, aqui podemos mudar a ordem. Continua sendo 5 mais 20 mais 400. Ele basicamente trabalha com somas. Então, se você conseguir fazer uma soma com esses números aqui, que represente o número que você quer, está correto. Com apenas uma outra regrinha, em que o símbolo não pode ser escrito mais de 9 vezes. E foi isso nós substituímos ele. Por exemplo, em vez de desenhar 10 tracinhos para representar o 10, usamos o símbolo do 10, até para economizar espaço, né? Outro sistema de numeração de extrema importância, que é o que utilizamos hoje, é o sistema de numeração decimal. Ele pode ser chamado de sistema de numeração decimal ou sistema de numeração indo-arábico, pois ele foi criado por hindus e aperfeiçoado e difundido por toda a Europa pelos árabes. Ele é aquele que nós conhecemos, que temos 10 algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E as quantidades são agrupadas de 10 em 10. Por isso, sistema de numeração decimal, é de base 10. Nele, por exemplo, se nós agruparmos 10 unidades, temos uma dezena. 10 dezenas, uma centena. E assim por diante, podemos formar unidades de milhares, dezenas de milhares e outros. Dependendo da posição, um algarismo pode representar diferentes valores. Ou seja, os algarismos têm valor posicional ou valor relativo. Por exemplo, se eu tenho um que está nessa posição, aqui ele está representando um 10. Ele é uma dezena. Ou seja, se o 3 aqui é o algarismo que está mais à direita, ele representa a unidade. O valor posicional dele é 3. E esse 1, ele é o segundo número, se eu for olhar da direita para a esquerda. Já que ele é o segundo, ele representa uma dezena. O valor posicional dele é 10. Se tivesse o 31, o 1 representa uma unidade e o 3 representa o 30. São 3 dezenas. Esse sistema é separado em classes e ordens. Aqui vamos ver essas 3 classes e 9 ordens. Temos a classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Na classe das unidades simples, temos a primeira, segunda e terceira ordem. A primeira é a unidade, segunda dezena, terceira centena. Na classe dos milhares, temos a quarta, quinta e sexta ordem, que são unidades de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Na classe dos milhões, temos a sétima, oitava e nona. Unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Então, se eu quero analisar este número aqui, eu tenho que ir olhando da direita para a esquerda, que ele tem 8 unidades, 3 dezenas, 9 centenas, 7 unidades de milhar, 4 dezenas de milhar, 3 centenas de milhar e 2 unidades de milhão. Assim, esse número é 2.347.938. Assim que nós lemos um número. Também podem ser representados em um ábaco. Um ábaco ele tem representado, por exemplo, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E se temos 8 unidades, 6 dezenas, 0 centenas e 9 unidades de milhar, temos o número 9.068. Agora vamos ver sobre números naturais. O que são esses números naturais? Pode-se dizer que os números naturais são os números que utilizamos para contar objetos inteiros. Por exemplo, para contar pessoas. São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Neles não vai ter nem um número com vírgula, nem número negativo. Afinal, não faria sentido eu contar, por exemplo, pessoas e dar uma pessoa em meia. Não, podemos ter uma pessoa, 2 pessoas, 0 pessoas, se não tiver ninguém. E esses números podem ser representados em uma reta numérica. A reta numérica não é nada mais uma reta que ela vai ter o zero, começar do zero, já que ela representa os números naturais para esta reta numérica aqui. Ela é dividida em espaços iguais para cada unidade. Ou seja, eu vario uma unidade crescendo, eu tenho 1, mais uma unidade 2, 3, 4 e assim por diante. Ela é uma reta infinita. Nós não podemos desenhar ela toda aqui porque nós não temos papel infinito. Mas essa seta aqui significa que ela está crescendo para a direita. Vai do zero ao infinito. Na reta numérica, nós podemos entender bem os conceitos de sucessor e antecessor. Por exemplo, se eu tenho o número 10 e eu quero descobrir seu sucessor, ele é o número que vem em seguida. Quando somamos 1, nós encontramos o sucessor do 10, que é o 11. E o antecessor é o número que vem antes dele. Se eu subtrair
subtraio o 1 de 10, eu tenho 9, que é o antecessor do 10. E se eu pegar, por exemplo, os números 9, 10, 11, se eu vejo que eles são números em que um é sucessor do outro, o 10 é sucessor do 9 e o 11 é sucessor do 10, dizemos que eles são números consecutivos. E agora, sobre números pares e ímpares, temos o seguinte: quando pegamos a sequência dos números naturais, podemos construir outras sequências, como a sequência dos números pares e ímpares. A sequência dos números pares, eu começo do zero e vou variando de 2 em 2. Então, tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante. Sempre que eu somar 2 em um número par, eu encontro o próximo número par. A sequência dos números ímpares também varia de 2 em 2, mas começando do 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Percebam que se eu juntasse essas sequências, eu teria 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre eu vou ter um número par, um ímpar, um par, um ímpar. Aqui temos uma forma de notar se um número é par ou ímpar. Por exemplo, se eu tenho a pergunta, 5 é o número par ou ímpar? Posso pegar o número 5, dividir 5 por 2 e analisar o resto. Se você fizer essa divisão, você vai perceber que o resto é 1. Então o número 5 é ímpar. Já se eu pegar o 8 e fizer a divisão por 2, o resto vai ser 0. Logo ele é par. Então, se o resto da divisão é 1, o número é ímpar. Se o resto da divisão é 0, ele é par. Agora vamos ver sobre arredondamento. Nós utilizamos muito arredondamentos, porque muitas vezes não é interessante dizer um número completo do jeito que ele é, mas arredondar para um número mais próximo. Aqui temos as 5 montanhas mais altas do mundo, a partir do nível do mar. O Monte Everest com 8.848 metros, K2 com 8.611 e essas outras, cada uma com sua medida. Percebo que não é um número nada fácil de decorar. Se eu quisesse arredondar a altura do Monte Everest para a unidade milhar mais próxima, obteríamos 9.000 metros de altitude, pois 8.848 está mais próximo de 9.000 do que 8.000. Se eu pegar aqui uma reta numérica de 8.000 até 9.000 e marco 8.848, percebo que ele fica muito mais próximo do 9.000. Mas eu poderia ser um pouco mais preciso e arredondar para a centena mais próxima. Pegaria uma reta numérica do 8.800 até 8.900, que são as centenas fechadas mais próximas de 8.848. Eu percebo que ele está mais próximo de 8.800. Então arredondaria para 8.800. E assim eu poderia arredondar para a dezena mais próxima, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, dependendo do problema que eu quero. Eu vou sempre ver de quem que ele está mais próximo, o número redondo mais acima ou mais abaixo. Um esquema ótimo para ver isso é representar em uma reta numérica. Agora vamos ver um pouco sobre esse capítulo que fala de operações com números naturais, mas não veremos ele todo, apenas o começo que fala sobre adição e subtração. Os outros tópicos dele nós veremos no futuro. Então, primeiramente sobre adição. Para que podemos utilizar adição? Por exemplo, um exemplo bem prático que eu já mostrei em uma videoaula anterior, esse problema aqui é para você calcular quanta massa você carrega na sua mochila. Uma forma de você descobrir isso é você pegar todos os materiais que tem nela, ver a massa de cada um. Por exemplo, aqui temos um caderno de 235 gramas, um estojo de 186 gramas e um livro de 392 gramas. Para descobrir a massa total, eu somo esses três valores. Aquela mesma soma que você já conhece. 5 mais 6 mais 2 dá 13, vai 1 aqui para cima. 8 mais 3 mais 9 mais 1 dá 21, coloco 1 e vai 2 aqui para cima. 2 mais 1 mais 3 mais 2 dá 8. Então, o total que você carrega nessa mochila é 813 gramas. Mas na adição, podemos explorar algumas propriedades. Por exemplo, a propriedade comutativa da adição. Ela diz o seguinte, que não importa a ordem que eu pego as minhas parcelas, sempre eu vou ter a mesma soma. O que são as parcelas? As parcelas são cada valor que eu utilizo para somar, e a soma é o resultado final. Então, se eu pegar somente dois desses objetos, 186 e 392, tanto faz eu começar a somar por um como por outro, vai dar o mesmo resultado. Outra propriedade interessante é a associativa. Ela diz o quê? Eu posso associar dois termos, não importa em qual ordem. Por exemplo, se eu tenho essa soma aqui, 235 mais 186 mais 392, eu poderia primeiro associar essas duas primeiras parcelas, 235 mais 186, que dá 421, e repetir o resto. 421 mais 392 dá 813. Ou então, eu poderia escolher associar esses dois últimos. Eu iria repetir o 235, somar 186 mais 392, dá 578, e no fim somar 235 mais 578, que dá 813. Mesmo resultado. Outra propriedade é sobre a existência do elemento neutro da adição. Mas o que é esse elemento neutro? É o elemento que não faz diferença nenhuma na adição, e no caso é o zero. Se eu somar 75 mais 0, eu vou ter 75, porque eu posso somar o zero a qualquer número, que ele não vai interferir, vai manter o mesmo número que era anteriormente, por isso, neutro. Agora sobre a subtração. Onde é que eu posso utilizar a subtração? Aqui temos uma tabela com a esperança de vida dos brasileiros ao nascer, ou seja, que idade mais ou menos as pessoas vivem ao nascer, só que isso é uma coisa que varia a cada ano. Em 1940, as pessoas que nasciam nesse ano viviam cerca de 46 anos. Em 1960, 53.
1980, 63, em 2000, 70, em 2015, 76. Nós poderíamos utilizar, por exemplo, para saber o quanto a esperança de vida dos brasileiros ao nascer aumentou de 1960 até 2015. Para isso, pegamos o maior desses números, ou seja, 76, e subtraímos o menor, 53. 6 menos 3 dá 3, 7 menos 5, 2. Então, de 1960 a 2015, a expectativa de vida aumentou 23 anos. Uma propriedade muito interessante sobre a subtração é que ela e a adição são operações inversas, ou seja, são contrárias uma da outra. Vamos ver este exemplo. Vimos anteriormente que a esperança de vida do brasileiro vem aumentando ano a ano. Para saber em quantos anos esses valores aumentaram de 1960 a 2015, nós calculamos 76 menos 53, que dá 23. Adicionando 23 a 53, nós obtemos novamente o nosso 76. Para verificar se esse cálculo está correto, nós podemos subtrair o 53 de 76 e obter o 23. Então, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, o 23 mais 53, eu tenho 76. Mas se eu pegar esse 76 e tirar o 53, subtrair 53, eu volto para o 23. Volto para o mesmo valor que eu tinha anteriormente. E esse é o nosso conteúdo, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Desejo uma boa prova a todos. Tchau!